Olá, eu sou Marcelo Machado e seja bem-vindo ao nosso curso de como utilizar o Google Earth para documentar o seu projeto FTTH. Bom, chegamos então na nossa segunda aula dessa série. Se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, vale a pena assistir a primeira aula, onde eu falo mais sobre a ferramenta e eu apresento a ferramenta. Essa é a segunda e nós temos mais duas. No total, são 4 aulas. Nessa aula agora, eu vou começar a desenhar um projeto FTTH sobre o Google e é nessa sequência que eu vou falar ferramenta por ferramenta. Quais são as ferramentas mais utilizadas, como utilizar elas, como deixar tudo organizado, como que a gente consegue documentar um projeto por aqui. Bom, para isso, então, vamos começar usando o meu Google, o Google que está aqui na minha máquina, que eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer aqui no Google é colocar o local onde a gente vai fazer, então, essa nossa rede. A gente pode navegar pelo mapa ou a gente pode procurar pelo nome aqui. No nosso caso, a gente vai fazer um exemplo numa cidade chamada Tramandaí, que fica no Rio Grande do Sul, litoral do Rio Grande do Sul. Era a área que já estava aqui na minha tela e o Google localizou Tramandaí. Bom, chegando aqui na cidade, eu não vou fazer um projeto na cidade inteira. Inclusive, isso é um erro, a gente pensar que tem que desenvolver o projeto na cidade inteira de uma vez só. O ideal é a gente dividir por etapas, começar e terminar cada uma dessas etapas. Então, divide a sua cidade em algumas áreas e faz etapa por etapa, vai fazendo o seu projeto etapa por etapa. Bom, então, chegamos aqui na cidade, já localizei onde eu vou fazer o nosso projeto FTTH. Depois disso, nós temos aqui o campo de lugares que eu comentei já na aula anterior. Aqui em meus lugares, eu vou clicar em meus lugares, vou clicar com o botão direito agora e vou adicionar uma nova pasta. Essa organização ela é toda por pastas. Então eu vou criar aqui um nome do meu projeto. Eu vou chamar de meu projeto FTTH. Logo depois aqui embaixo eu posso colocar uma descrição. Este será o meu projeto FTTH na cidade de Tramandaí. Pronto. Opa, Tramandaí, não Tramandaú. Tramandaí. Ok. Criamos aqui uma pasta. Muito importante que a partir de agora, todos os marcadores que a gente for adicionar nesse projeto, a gente vai ter que cuidar para botar dentro dessa pasta. Se eu colocar em outra pasta, vai ficar confuso, eu vou perder. Se eu deixar aqui embaixo em locais temporários, quando eu fechar o meu Google e não salvar, eu vou perder essas marcações. Então é muito importante a gente, ao longo que for desenvolvendo o projeto, vai jogando lá na pastinha, fica monitorando. Se alguma coisa ficou desordenada, já deixa organizado lá também. Bom, criamos então aqui a pasta do meu projetos e a parte de camadas aqui embaixo eu costumo deixar apenas a camada de terreno para a gente fazer o dimensionamento do nosso projeto. Se você tem que cuidar algumas ruas específicas ou se você tem que fazer o projeto em apenas algumas ruas específicas, você pode marcar também aqui estradas e a gente consegue ver o nome dessas ruas. Rua Riachuelo, aqui em cima a gente tem a rua São Vicente e por aí vai. Nesse caso, vou deixar desmarcado o nome aqui das ruas para ficar mais limpa essa área que a gente vai trabalhar. Eu costumo também minimizar aqui essa parte de camadas e a parte de pesquisa para ficar com uma área maior para a gente trabalhar aqui, vai ficar muito mais fácil para organizar depois. Bom, próximo passo a gente vai delimitar a área onde será feito o nosso projeto, através dessa segunda ferramenta aqui, que é o polígono. Através do polígono, eu vou clicar nele, eu vou dar um nome para ele, vai ser a nossa área de cobertura, ou área de atendimento, ou a área que vou fazer meu projeto, conforme você quiser nomear a área, ou pode ser o nome do bairro. E a gente vai marcar no mapa clicando. Eu clico aqui, aqui embaixo, aqui do lado e aqui para cima. Delimitei que o projeto vai ser dentro dessa área aqui, mas não tem como a gente fazer um projeto com esse quadrado branco na frente. Então, eu vou aqui em estilo e cor e eu vou definir uma cor aleatória aí para essa área que a gente vai fazer o nosso projeto e eu vou definir também deixar essa área mais clara aqui, uma transparência nessa área. Então eu vou colocar que vai ser 20%, por exemplo, de transparência. Pronto. Temos aqui a área que será feito o nosso projeto. Poderia ter a área 2 do lado, a área 3 em cima, que você pode até já dividir todas as áreas que você definiu, todas as fases que definiu para o seu projeto. Eu poderia criar até com o nome fase 1, se fosse o caso. Bom, próximo passo, então, nós temos que localizar aqui onde está o nosso provedor. Nesse caso aqui, eu vou de novo selecionar a pasta do projeto, para que o marcador já seja
dentro da pasta de projeto e vou lá em cima no ícone de marcador, que é esse primeiro aqui amarelo. Esse segundo, na verdade. Esse primeiro é para exibir a barra lateral com essas opções. Então a gente vai aqui, marcadorzinho amarelo, e vai dar um nome. O nome vai ser o nosso provedor, ou poderia ser a OLT, onde vai ficar a OLT, poderia ser uma torre e por aí vai. Aqui no cantinho eu posso escolher o ícone desse marcador, então eu vou pegar um aleatório, esse vermelhinho aqui, vou dar um OK. Bom, tá aqui o nosso marcador, com o nome já certinho e a posição. Quando a gente adiciona o marcador, ele localiza aqui a metade da tela para posicionar ele. E a gente pode ajustar isso de duas formas. A gente pode ajustar pela coordenada, caso você tenha a coordenada do seu provedor, ou você pode clicar em cima do ícone e posicionar ele. Então, vamos posicionar aqui de forma aleatória, aqui. Vamos supor que o nosso provedor está aqui em cima dessa casa e vou dar um OK. Pronto. Temos a nossa área, está dentro da pastinha, e o provedor também. Olha que interessante. Quando eu criei a área, eu não cliquei em cima da pastinha do projeto. E acabou acontecendo que a área ela ficou fora da pasta do projeto. Se eu minimizar e desmarcar, a gente consegue perceber isso. Então, eu clico na área e arrasto para dentro da pasta de projetos. Agora sim, tudo que eu desenhei até agora, que foi só essas duas coisas, estão dentro dessa pasta aqui. Ok. Próximo passo. Todo projeto FTTH é muito importante a gente ter a relação dos posts para desenvolver o projeto. Se a gente não tiver os posts, tudo bem, a gente consegue fazer um projeto. Só que a diferença é que a equipe que está em campo, que vai fazer a instalação, ela vai precisar saber um pouquinho mais, ela vai precisar ter um pouco de flexibilidade para definir na hora os postes, as ferragens. Pode ser que você pediu para instalar uma CTO num determinado local e não tem um poste ali, ou que tenha um transformador nesse poste, vai ter que instalar um poste antes ou um poste depois. Então, o ideal é que você tenha a relação dos postes. Se você não tiver essa relação dos postes, muitas concessionárias vendem essa informação. Eu vou falar que doam essa informação, algumas até fornecem gratuito, mas a maioria vende essa informação. Então, você pode comprar a relação de postes com a concessionária ou você pode também fazer o levantamento dos postes. Não é o objetivo dessa aula, desse curso, mostrar como fazer o levantamento dos postes, mas no YouTube, no nosso canal, tem uma aula específica para isso, onde eu mostro uma ferramenta para fazer o levantamento dos postes, que é a ferramenta que eu usei para essa área aqui. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link para você assistir essa outra aula também, que eu acho que é muito importante você conhecer esse processo para fazer o seu projeto. Bom, visto isso, fiz o levantamento dos postes e eu posso importar para cá. Tem várias formas de importar. Os GPS, quando a gente vai fazer a medição, também exportam isso para CSV, para KML, e a gente consegue importar aqui no Google, que é o que eu vou fazer agora. Antes de importar, a gente tem que observar o seguinte. A gente tem que vir aqui em Ferramentas e Opções. Aqui dentro de Opções, a gente tem que reparar como que está o campo para exibir latitude e longitude, qual que é a medida desse campo aqui. Pode estar em graus decimais, graus minutos segundos, graus minutos decimais. No nosso caso eu vou usar como UTM. UTM é a marcação mais genérica que tem. A maioria das ferramentas quando exportam para UTM. Então isso você vai ter que observar no arquivo que você está exportando, se está em UTM, se está em graus, e vai ter que ajustar também aqui no Google para não ter nenhum erro quando for importar. No nosso caso vamos deixar aqui em UTM e eu vou dar um OK. Pronto. Depois disso, a gente vai em Arquivo, Importar. E nós vamos localizar o arquivo que foi exportado a relação dos postes. Está aqui o nosso CSV e o nome dele é um mapeamento de postes e eu vou abrir. À medida que eu abro, ele tem um assistente aqui. Ele já me mostra aqui embaixo a marcação dos postes e eu consigo avançar e alterar algum campo também. De repente o CSV que você mandou, se você só dá um concluir e não ficar certo essa imagem no Google, você vai ter que ajustar ele um pouquinho aqui, porque alguma coisa pode ser que não tenha ficado certo aí nesse processo de importar e exportar. No nosso caso eu já deixei pronto, o nosso arquivo já estava certo, ele já vem com um padrão que é o Google, que é da forma que eu mostro lá naquela outra aula que eu comentei para você, e é só a gente dar um concluir aqui. Eu deixei já os postes prontos, que é o que eu vou abrir agora no nosso Google, e tá aqui a relação deles. Eu vou desmarcar a área aqui para ficar mais limpo, e são essas bolinhas azuis. Essas bolinhas são os postes que tem nessa área onde eu vou fazer o meu projeto. Nota que quando eu importei, ele foi aqui para locais temporários, então eu vou já pegar desses locais temporários e já vou arrastar lá para a nossa pasta do projeto para a gente não ter nenhuma surpresa e não perder essa informação.
Pronto, tudo que é do nosso projeto está dentro da nossa pastinha aqui, os postes, a área de atendimento e o nosso provedor também. Próximo passo depois de ter isso é a gente começar a desenhar o projeto propriamente dito. A Fiber School desenvolveu um método para isso que é o método 3Ps, a gente vive falando dele, mas o objetivo dessa aula aqui não é falar sobre o método 3Ps. Basicamente, a gente começa pela ponta até chegar na central. Então, eu vou começar colocando as nossas CTOs aqui nas ruas para fazer o atendimento. Essa posição das CTOs que eu vou colocar é só de forma aleatória. Não estou fazendo nenhum estudo aqui para definir a melhor posição, porque também não é o objetivo aqui. Então, eu vou colocar algumas CTOs na tela aqui para a gente demonstrar. Bom, primeiro passo, selecionar a pasta e vir de novo aqui em marcador. Tem um atalho para isso também, que é selecionar a pasta e no teclado dar um Ctrl+Shift+P. O Ctrl+Shift+P é um atalho para adicionar o marcador. Bom, eu vou definir um nome, eu vou chamar aleatoriamente aqui de CTO1. Vou escolher um ícone para ela, um triângulo branco, por exemplo. Clico em cima da caixa, até posso dar um OK aqui. Clico em cima da caixa e eu vou posicionar ela onde eu quero colocar a CTO. Eu vou dizer que eu quero colocar essa CTO aqui. Por exemplo, essa vai ser minha CTO1. Posso descrever alguma coisa nela aqui ou não e dou um OK. Próxima CTO, Ctrl+Shift+P. Vou colocar aqui e vou chamar ela de CTO2. CTO2. Próxima CTO, Ctrl+Shift+P. Eu vou chamá-la de CTO3 e eu vou posicioná-la um pouquinho mais aqui para baixo. Próxima CTO, Ctrl+Shift+P, vou botar aqui em cima e vou chamar de CTO4. Próxima CTO, vou colocar aqui um pouquinho para frente, vou fazer no mesmo formato, vou chamar de CTO5, a próxima eu vou chamar de CTO6, CTO7. Eu vou botar só mais uma aqui, que vai ser a nossa CTO8. Pronto. Estão distribuídas 8 CTOs para a gente usar como exemplo aqui nesse projeto fictício aí que a gente está fazendo. Importante, imagina que eu vou adicionar aqui 80 CTOs nesse projeto, vai virar uma confusão esse arquivo. Então, eu vou de novo lá na pastinha Meu Projetos, botão direito, adicionar, pasta, e vou criar uma pasta chamada CTOs. E eu vou arrastar essas CTOs todas lá para dentro dessa pasta. Eu posso clicar nela, dar um Ctrl+X, clicar na pasta, dar um Ctrl+V, ou eu posso segurar e arrastar aqui para baixo. Bom, ficou tudo desordenado. Então, eu posso clicar com o botão direito em cima da pasta e classificar de A a Z, que vai ficar de ordem alfabética os nomes que você deu ali para esses marcadores. Então, está aqui o nosso arquivo e ele continua organizado. CTOs, posteamento, área de cobertura e aonde fica propriamente dito o nosso provedor. Próximo passo, seguindo a metodologia da Fiber School, é a gente fazer o dimensionamento dos ramais. Os ramais, a função dele é atender as CTOs, é o agrupamento das CTOs. Então, eu vou basicamente aqui agrupar elas, eu vou agrupar em 2 grupos de 4 CTOs. Para isso, eu vou usar a ferramenta de régua para fazer essa interligação entre elas. Se eu deixar marcada essa primeira opção de linha, ele faz um traço apenas do ponto A para o ponto B. Se eu deixar marcado a opção de caminho, que é o mais usual nos nossos projetos, a gente consegue ter um caminho com vários pontos, várias marcações. É só eu clicando, ele vai ancorando naquele ponto que eu cliquei. Então, eu vou limpar aqui e eu vou agrupar essa CTO8 com a CTO7, com a CTO6 e com a CTO5. Agrupei essas 4 CTOs, salvar. Aqui vai uma dica. A gente pode dar um nome qualquer, derivação, pode deixar sem nome, mas eu costumo colocar o nome da medida do cabo. Por que isso? Porque depois a gente vai ter uma etapa de contabilizar os materiais. E é mais fácil a gente olhar o nome que está o marcador e somar ele do que entrar marcador por marcador para olhar qual é a distância do cabo. Então vamos lá. 410 metros, eu vou colocar aqui como 410 o nome desse cabo. A próxima linha, clicar de novo aqui na régua. Caminho, CTO3, eu vou agrupar com a CTO2, com a CTO1 e com a primeira lá em cima, que é a CTO4. 392 metros. Salvar, 392.
Eu posso aqui, em estilo e cor, customizar essa linha, botar de outra cor, botar mais larga, botar mais estreita. Eu posso customizar isso e deixar conforme o padrão que eu defini no meu projeto. Então, nesse caso, eu vou deixar padrão, que é a linha vermelha com a largura de 2. Todas as linhas, os caminhos que a gente for adicionar, por mais que a gente clique em cima da pasta de projetos, ele costuma colocar em locais temporários. Isso é padrão do Google. Então, a gente clica com o botão direito em projetos, adicionar pasta. Eu vou chamar essa pasta aqui de derivações. E agora eu vou arrastar essas duas derivações que eu fiz para dentro dessa pasta aqui e vou minimizar ela aqui para não ficar poluído. O mesmo vale para o nosso backbone. Agora a gente precisa de um backbone para interligar esses ramais. Então eu vou traçar um backbone aleatório aqui, que sai do nosso provedor e interliga essas duas redes. 243 metros, ponto 8, então eu já vou colocar aqui arredondando para 244 metros. E eu vou botar uma cor diferente para a gente ter um padrão e saber que essa linha é um backbone e não é uma rede de derivação. Vou colocar uma cor mais escura aqui que vai ficar mais fácil para visualizar. Pronto. Temos um backbone, temos duas redes de derivação. Está faltando agora a gente criar a pastinha do backbone e colocar esse marcador lá dentro. Eu posso, inclusive, uma sugestão minha, é dentro da pasta de backbone, criar uma pasta de cabo óptico ou fibra. Cabo óptico, e lá dentro colocar essa linha que a gente fez. Por que isso? Porque dentro do backbone eu tenho cabo, tenho reservas técnicas, tenho caixa de emenda, eu posso ter outros elementos também que podem ficar dentro dessa pasta. Então talvez dividir vai ficar mais organizado e vai ficar mais fácil na hora de contabilizar também os materiais. Bom, dividimos aqui o nosso backbone, está feito esse desenho. Agora a gente precisa dos splitters de primeiro nível para atender esses ramais. Eu vou colocar aqui o marcador, o splitter de primeiro nível, como esse hexágono aqui da cor amarela, e eu vou deixar o tamanho dele, a escala de 1, para ficar menorzinho, para não ficar poluída a nossa tela. Vou posicionar ele no ponto onde eu acredito que eu vou instalar minha caixa de emenda, e eu vou chamar ele de H01. Por quê? Porque é o primeiro hub, é meu primeiro splitter de primeiro nível, e é o splitter de primeiro nível do ramal 1. O próximo, eu vou botar um pouquinho mais para o lado aqui, na posição dele, e esse aqui é o nosso H02. Olha só, eu não cliquei em cima da pasta certa, eu estava clicando dentro da pasta de derivação e ele largou o marcador lá dentro da pasta de derivação. Então vamos lá, criar pasta. Essa pasta, o nome dela vai ser os nossos hubs. E eu vou arrastar esses dois hubs lá para dentro e eles já estão organizados. Pronto, fizemos aqui um pequeno esboço, um pequeno desenho mostrando algumas ferramentas que é o que a gente utiliza nesse momento. Uma coisa interessante, tá? A gente não precisa fazer o diagrama de emendas aqui dentro do Google. Se a gente fizer em Excel, é muito mais fácil. Inclusive, tem também no YouTube do nosso canal um vídeo de como utilizar a planilha de Excel para fazer um diagrama de emendas. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Clica, vai lá, assiste a aula que é bem interessante e é uma aula gratuita, assim como esse curso que você está assistindo. Então, a gente pode ter uma base de informações aqui, pode ter uma referência e a gente pode fazer o diagrama completo lá fora na planilha. Eu costumo fazer o seguinte, até para a gente saber a ocupação do cabo. Clicar com o botão direito em cima do cabo, vai em propriedades do cabo e descrever um diagrama de emendas aqui dentro. A gente pode fazer o seguinte, que essa fibra, esse cabo óptico, vou botar aqui CFOA, ele é um cabo de, por exemplo, 12 vias, 12 FOs, eu posso dizer que ele é um cabo AS80, eu posso dizer que ele é um cabo G657D, por exemplo. Eu posso botar informações desse cabo e eu vou colocar o seguinte, que eu tenho a fibra 1, fibra 2, fibra 3, fibra 4, 5, 6, 7, 8, 9, fibra 10, fibra 11 e fibra 12. Vou colocar as 12 fibras e eu posso dizer que a minha fibra 1, quem está utilizando é o ramal 1. A fibra 2, quem está utilizando é o ramal 2. A fibra 3, ela está livre. A 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estão livres. A 11, eu posso dizer que é uma reserva para ponto a ponto com
torre 1, eu posso já deixar essa fibra reservada para não ter nenhuma surpresa lá no futuro. E eu posso dizer que a minha fibra 12 que está dentro desse mesmo cabo é a fibra que vai trazer um link, ou que está trazendo já o nosso link de internet. Então eu posso botar aqui que vai ser o nosso link de internet, que ele chega através da fibra 12. Eu posso dizer também que desse cabo de 12 vias, a gente usou 4, a gente usou 3, deixou uma como reserva. Eu posso dizer que a gente tem 8 fibras disponíveis. Eu também posso dizer isso. E olha que interessante, vou dar um OK, e quando a gente clicar em cima do cabo, ele já traz esse texto para nós com essa informação básica que a gente colocou lá dentro, com a ocupação das fibras. A gente pode fazer outras coisas também para CTO. Se eu clicar com o botão direito na CTO e em propriedades, eu posso colocar aqui o sinal da CTO. Vamos supor que o sinal dessa CTO deu menos 19.7 dBm. Menos 19.7 dBm nessa CTO. Eu posso dizer que a outra CTO deu um sinal de menos 19.4, por exemplo. E assim a gente consegue documentar o sinal das nossas CTOs. Eu posso colocar aqui, inclusive, se você achar que faz sentido do seu provedor, que essa CTO ela tem um splitter de 1 para 8. E a gente vai ter lá saídas de 1 para 8. E a gente vai dizer que a saída 1 está conectada ao cliente X. A saída 2 está conectada ao cliente Y. E as outras saídas estão livres, estão disponíveis. Ou a saída 3, daqui a pouco é um cliente que cancelou, mas o cabo está conectado. Pode ser que a gente não foi lá, não desconectou o cabo do cliente. Então o técnico chega lá, as portas estão ocupadas e a gente não sabe qual está livre. A gente pode descrever que tem clientes lá, por exemplo, que não foram cancelados. Então a ideia aqui é mostrar que a gente pode usar a nossa criatividade para usar a ferramenta de várias formas. A ferramenta ela não foi feita para fazer um projeto FTTH, mas a gente consegue muito bem se virar por ela. Então, se você não documenta, não tem projeto, você pode começar por aqui. Depois, quando você comprar uma ferramenta, adquirir uma ferramenta para projetos FTTH, você já tem a base, já tem o desenho, você não vai perder informação. Às vezes acontece de sair um técnico do provedor e o desenho da rede estava na cabeça daquele técnico e você fica na mão. Então, o ideal é documentar de alguma forma em algum lugar. Essa foi a segunda aula, então, que a gente demonstrou esse esboço dessa série de 4 aulas. Daqui a pouquinho a gente vai para a próxima aula. Eu deixei alguns materiais aqui embaixo para você e eu peço de novo, interage com a gente aqui pelos comentários. Se você fez alguma coisa diferente no seu Google, que ficou legal, que quer dividir para a gente compartilhar isso com o número máximo de pessoas, ou se você ficou com alguma dúvida daquilo que eu demonstrei nessa aula, coloca nos campos de comentário aqui embaixo que a gente vai te ajudar, vai responder e vai também usar as sugestões que vocês mandarem por aqui. Então, até a próxima aula, onde a gente começa a turbinar esse projeto. Vamos fazer umas coisas mais divertidas com ele, vamos fazer algumas coisas que vai deixar o nosso projeto mais bonito, mais apresentável e com mais informações também. Então, te vejo na próxima aula, aula 3.